Disclaimer: eventualmente vou ter que dizer isso em todos os vídeos em que questionamos a história oficial. Pessoas podem achar que eu necessariamente acredito em todos os pontos que acredito aqui, mas estou apenas questionando supostos fatos. Eu apenas estou analisando essas histórias, cruzando com outros dados da época, jornais e fotos de uma maneira casual. Eu não sou um historiador ou cientista. Se essas coisas têm algum mérito, eu acabo me aprofundando e criando esses vídeos para compartilhar o que encontrei, o que não significa que esses vídeos reflitam minha própria opinião. Com isso dito, vamos à introdução. Em razões para admissão hospital para insanos da Virgínia Ocidental, 22 de outubro de 1864 a 12 de dezembro de 1889. Amenorreia, asma, má companhia, maus hábitos e excitação política, uísque ruim, mordida de cascavel, disenteria sanguinolenta, febre cerebral, amolecimento cerebral, resfriado, congestão cerebral, crime, morte dos filhos na guerra, alistado no exército por engano, descabelamento do palhaço desordenado, abandono pelo marido, afeição desapontada, amor desapontado, mordida de cachorro, problema doméstico, dúvida sobre os ancestrais da mãe, convulsões epiléticas, explosão de bomba nas proximidades, exposição em hereditariedade, exposição em charlatanismo, exposição no exército, fraqueza do intelecto, doença feminina, febre e perda de processo judicial, febre e nervosismo, convulsões e abandono do marido, gastrite, acúmulo na cabeça, ganância, luto, ferimento por arma de fogo, estudo intenso, predisposição hereditária, maus tratos pelo marido, problema feminino imaginário, vida imoral, ciúmes e religião, coice de cavalo, preguiça, doença hepática e social, perda de braço, medicamento para prevenir concepção, menstruação desordenada, excitação mental, febre do leite, sanidade moral, leitura de romances, ninfomania, hábito de ópio, ação excessiva na mente, estudo excessivo de religião, sobrecarga dos poderes mentais, pais eram primos. Perdas pecuniárias, envermes, entusiasmo religioso, excitação religiosa, sedução e desapontamento, autoabuso, abuso sexual e estimulantes, desordem sexual, varíola, rapé, consumo de rapé por 2 anos, irritação espinhal, superstição, excessos venéreos, vícios viciosos na juventude, mulheres, problema feminino. Historicamente, mulheres poderiam ser internadas em asilos se seus maridos quisessem tirá-las do caminho, muitas vezes por razões tão triviais quanto querer seguir outro relacionamento. Acidentes cotidianos como ser jogado de um cavalo também poderiam levar à institucionalização. Pessoas pobres, sem propriedade ou meios financeiros, eram particularmente vulneráveis e podiam ser presas por vadiagem, acabando eventualmente em asilos onde poderiam ser submetidas a tratamentos duros e prejudiciais. Pesquisar as práticas médicas do passado frequentemente revela verdades perturbadoras sobre como a saúde mental e as normas sociais se cruzavam, às vezes com consequências terríveis para aqueles considerados diferentes ou problemáticos. Um dos instrumentos usados no processo de apagar nossa história é o que conhecemos como manicomios. Se você é novo nesse assunto, a maioria das pessoas, quando pensa em manicomios, lembra dos filmes ou do que agora é chamado de hospitais psiquiátricos para pessoas com transtornos mentais graves. Há definitivamente múltiplos níveis nesse tópico, e temos o lado obscuro, que envolve essas instituições não tentando curar esses problemas de maneira real ou holística. Assim, a principal abordagem para esses problemas de saúde envolve a supressão através de drogas, o que não resolve a questão e, na maioria dos casos, apenas remedia ou ameniza sintomas. Tenho certeza de que muitos de vocês já viram filmes onde alguém é colocado em uma instituição mental e está completamente são, mas não consegue escapar por algum motivo. Pode ser que a instituição esteja tentando mantê-lo como refém por razões experimentais ou que você tenha sido considerado insano simplesmente por ir contra o sistema. Também pode ser que você esteja são, mas a instituição e o mundo exterior o percebam como insano por suas crenças, como pacientes esquizofrênicos ou pessoas neurodivergentes. Essas instituições têm uma história. Você encontra temas muito semelhantes com a mesma história comum, e todos usam terminologia semelhante, como sendo fundados ou estabelecidos no início do século XIX ou 1800. Mas seria possível que pelo menos alguns desses castelos de pedra não tivessem sido criados durante os anos 1800, mas foram na verdade cooptados e reutilizados após algum tipo de reinicialização social? Muitas das datas que nos dão podem ser facilmente manipuladas também. Mas, na maioria dos casos, o asilo mais antigo está na Virgínia e foi fundado em 1773. Então, a maioria desses começou a surgir por volta do período da Guerra Civil Americana de 1812 a 1850 e usaram isso como desculpa para criar ainda mais dessas instituições, pois as pessoas estavam insanas após a guerra e precisavam dessas instituições como lugares de refúgio. A história tenta pintar esses asilos de maneira positiva, mas e se for o completo oposto?
Para entender isso, certifique-se de ter visto os outros vídeos sobre em que menciono o termo Tartária explicados. Isso implica em bastante distorção e percepção errônea de um possível passado diferente do que nos é contado. A história dos sanatórios, asilos e mais tarde chamados de hospitais está claramente associada a um movimento de mudança de poderes do velho mundo para a ordem atual das coisas. Ainda não toquei no tema de manipulação de fotos no canal, para exemplificar alguns dos pontos mais. Pode-se especular que os canhões foram realmente usados para destruir edifícios do velho mundo. Uma vez que estabelecemos essa premissa, podemos ver que uma das principais ferramentas para controlar aqueles que podem resistir à nova ordem das coisas, ou ainda têm memórias da sociedade passada, seria jogá-los em um asilo mental e curá-los por serem contra o sistema. Na Inglaterra, isso provavelmente ocorreu antes de ser movido para as Américas, mas havia um dispositivo especificamente criado para controle mental e apagamento de memórias dos pacientes. Como eu disse, precisamos realmente começar em Londres antes de nos mudarmos para a América, pois isso realmente explica que isso está acontecendo há um tempo e é estratégico. Vamos dar uma olhada no Hospital Bethlehem, e há algumas coisas estranhas acontecendo aqui. Primeiro de tudo, se você procurar pelo Hospital Bethlehem, a imagem moderna nem é a localização original. A localização original foi transformada no Museu Imperial da Guerra e, curiosamente, a palavra Bedlam realmente significa confusão, e observe como os canhões estão bem na frente do edifício, como se quisessem dizer que essas instituições criaram confusão e apagaram o velho mundo. Quando olhamos para a história desse lugar, fica ainda mais estranho. O Museu Imperial da Guerra não é o primeiro local do edifício também. O hospital foi fundado em 1247 e nunca foi destinado a ser um hospital. Foi originalmente projetado para ser uma instituição destinada a apoiar a Igreja Cruzada e ligar a Inglaterra à Terra Santa. Recebemos um monte de história de 1200 a 1600 sobre o lugar sendo usado como um hospital medieval para os necessitados, e à medida que entramos nos anos 1600, houve um movimento natural da sociedade medieval de cada pessoa ou paciente tinha seu médico familiar ou guardião, porém isso mudou em favor de um novo sistema que essencialmente envolvia um monte de aristocratas ricos começando seus próprios hospitais, que mais tarde seriam chamados de casas de loucos, pois seus métodos de cura eram muito agressivos. Haveria um médico residindo sobre toda a instituição, com um cirurgião visitante. Drogas eram dadas aos pacientes para curá-los de suas doenças. O que acabou acontecendo foi um regime médico em que práticas médicas estavam sendo generalizadas para todos os pacientes, e o resultado foram práticas médicas extremamente violentas que induziriam vômito e evacuação dos intestinos à força. Realmente só temos os planos básicos desse edifício, mas em 1667 o hospital foi movido para Moorfields, que significa Campos dos Mouros. Por que é chamado assim? Eles realmente moveram, ou essa estrutura já estava aqui? Eles continuam se movendo porque estão danificando esses edifícios além do reparo, caso contrário, não faz sentido continuar reconstruindo edifícios nesse nível. Moor está em muita arquitetura antiga e nomes de cidades na Inglaterra, então é muito interessante. Mas vamos dar uma olhada em como esse lugar parecia. Claramente, isso é bastante maciço, feito de pedra. Eles estão tentando nos dizer que levaram apenas um ano para fazer isso, o que, se você me perguntar, é besteira. Então 100 anos se passam e no final do século XVIII o hospital em Moorfields estava supostamente se deteriorando, com pisos irregulares, paredes arqueadas e um telhado vazando. Lembre-se de que eles realmente não construíram isso, então usaram por 100 anos, e depois de 100 anos eles essencialmente destruíram o lugar. Em 1791 um relatório foi enviado ao governador listando 800 libras de danos, o que seria cerca de 1,2 milhões de libras hoje. E claro que isso é muito dinheiro, mas custaria muito mais construir um edifício inteiramente novo, especialmente aquele que vemos hoje com o Museu Imperial da Guerra. Mas independentemente disso, eles dizem que estava além do reparo e então se mudaram para Street George Fields. E sim, eles querem que acreditemos que fizeram tudo isso com cavalos e carroças. Ainda hoje o hospital moderno é tão pequeno que você pensaria que uma instituição com uma longa história tentaria preservá-la tendo um prédio moderno legal. Essa é apenas a história desse único asilo, todos eles têm esse tema. Agora fomos a este especificamente porque há algumas coisas malucas que aconteceram aqui. Havia esse cara chamado James Tilly Matthews, ele era um corretor de chá londrino que é basicamente o primeiro caso documentado de esquizofrenia nos anos 1790. Preocupado com a probabilidade de uma guerra entre Grã-Bretanha e França, Matthews viajou para a França como parte de algum tipo de resistência ou os girondinos que estavam tentando acabar com a monarquia. Se ele estava trabalhando como espião para os ingleses é questionável, mas depois de passar um tempo na França ele foi acusado de estar associado com esses girondinos, os quais o estabelecimento francês na época usou todo o reinado do terror como desculpa para prender seus inimigos e continuar sua agenda de controle.
Então Matthews foi jogado na prisão e depois de 3 anos as autoridades francesas concluíram que ele era um lunático, um tipo menos perigoso de louco, e o liberaram. Quando voltou para Londres, Matthews escreveu 2 cartas ao Lord Liverpool reclamando sobre conspirações dirigidas a ele, a ponto de durante algum debate na Câmara dos Comuns ele ter gritado em voz alta a palavra traição. Agora eu não sei se isso é completamente verdade. Quem sabe mais. Basicamente os oficiais o prenderam e colocaram-no no Hospital Bethlehem em 1797. Após exame ele declarou ter participado de assuntos secretos do Estado em referência aos seus esforços na França. Após 10 anos no hospital, seus amigos e familiares peticionaram por sua libertação alegando que ele não estava insano. Sua família contratou seus próprios médicos. Matthews foi reexaminado e foi declarado são. É quando fica realmente louco. 1 ano depois de sua libertação, um homem chamado John Aslan produziu o livro Ilustrações da Loucura, no qual ele pretendia resolver a disputa sobre a sanidade de Matthews. Essencialmente este livro é o que encerrou o debate, nos olhos do estamento acadêmico, sobre o que realmente aconteceu com Matthews. O livro compartilha sua história e pinta-o como um lunático, embora o autor tente permanecer imparcial. Mas aqui está a coisa: mesmo havendo alguns elementos da história que podem ser causados por algum tipo de esquizofrenia, é provável que isso tenha sido induzido propositalmente, pois ele sabia muita informação. O que você acha que fizeram com ele por 10 anos no hospital? Então essencialmente isso foi feito para fazer essa informação parecer insanidade completa, quando na verdade pode haver alguma verdade nisso. Lembremos que durante esse tempo os asilos eram principalmente veículos do Estado, então Matthews acreditava haver uma gangue de criminosos espiões habilidosos em química pneumática. Essa gangue atormentaria-o através de raios emitidos por uma máquina, chamada Erlon, que significa ao pé da letra, um objeto valioso que foi passado por membros mais velhos de uma família para membros mais jovens. Eles colocaram James Matthews no Hospital Bethlehem porque ele sabia da máquina secreta de guerra usada por esses revolucionários franceses, aos quais podemos perguntar quem eram esses revolucionários? E também, será se há algo mais acontecendo com essa história que essencialmente diz que 200 anos antes dos experimentos da CIA sobre lavagem cerebral, de alguma forma, revolucionários franceses haviam criado uma máquina de controle mental. Isso não é tudo, ele entra em detalhes e a história fica sinistra. Uma dessas armas seria, de acordo com o lunático, um raio da morte. Apenas devido à sua família nobre ele conseguiu sair desse pesadelo e nos deixou com o único conhecimento conhecido desses dispositivos. Quem sabe estes podem ser ainda mais antigos e explicar coisas como loucuras em massas, ou como muitas outras cidades foram tomadas nos bastidores dos últimos séculos. Em sua explicação muito descritiva da máquina, Matthews explicou que essas máquinas haviam sido implantadas por toda Londres secretamente em porões. Segundo ele, o Erlon era enorme, tinha 7 metros de altura e era cercado por barris que alimentavam gases nocivos através de tubos de couro oleado no corpo principal da máquina. Os gases eram derivados de substâncias, incluindo gás do ânus de cavalo, fluido seminal e hálito humano pútrido. O Erlon usava partículas de ar magneticamente carregadas que podiam ser direcionadas para a vítima para induzir o efeito do mesmerismo. Claro, hoje em dia não levamos o mesmerismo a sério na ciência moderna, mas esse não era o caso naquela época, e obviamente havia uma máquina avançada capaz de induzir esses efeitos. Então, quem pode dizer que essas pessoas não podem fazer o mesmo com suas mentes? Independentemente disso, a máquina precisava ser operada por uma certa quantidade de membros, cada um com seu próprio nome e dever, conforme descrito por Matthews. O corpo principal da máquina tinha várias teclas, alavancas e retortas de latão. Estas eram usadas para modular o fluxo de ar magneticamente carregado emitido pela máquina. Sequências habilmente combinadas das várias alavancas e teclas podiam produzir diferentes tipos de corrente de ar que poderiam ser direcionados para a vítima para atacá-la com todo um arsenal de efeitos psicológicos e fisiológicos. Essencialmente, isso era algum tipo de instrumento e uma arte, já que alguém basicamente tocaria como um piano e carregaria magneticamente a corrente de ar com a intenção de direcioná-la para a vítima para atacá-la. Um desses efeitos era chamado de kitchen, onde uma ideia é forçada nos pensamentos da vítima, que ondula no intelecto por horas, e por mais que a pessoa atacada deseje direcionar sua mente para outros assuntos, ela se vê incapaz de fazê-lo. Da mesma forma, thought-making poderia literalmente sugar os pensamentos de uma vítima de sua cabeça e substituí-los por qualquer assunto que escolhessem. Eles tinham um efeito chamado lobster cracking, no qual a pressão externa da atmosfera magnética ao redor da pessoa atacada era aumentada para estagnar sua circulação e produzir morte instantânea. Eles também falam curiosamente sobre noz moscada, que é conhecida por dar uma reação psicodélica àqueles que são alérgicos. Eles devem ter sabido que poderia ser usada como um sugestógeno. Há até representações do número de controles que essa máquina tinha, múltiplos parâmetros para uma variedade de configurações diferentes. Agora pense nisso, e se isso fosse apenas uma ilusão, como seria possível ter uma descrição tão detalhada deste dispositivo? Há uma razão pela qual essa máquina não é comumente conhecida,
E é porque esses dispositivos têm sido usados em populações ao longo da história para causar amnésia, controlar narrativas populares e tomar o controle das sociedades. Se eles usaram isso politicamente, quem pode dizer que não usam isso em outras áreas? E se isso explicar a Revolução Industrial e ter toda essa mão de obra barata onde essas pessoas trabalhavam em más condições e ainda assim permaneciam? A história é que eram pobres e tinham que trabalhar, mas e se houvesse algum tipo de dispositivo nos porões dessas antigas fábricas que induzia pensamentos específicos como ser um trabalhador árduo porque você precisa? Agora a outra parte disso que abordaremos brevemente, basicamente, quando você pesquisa máquina de influência ou termo similar, o que você tem são todos esses estudiosos educados da corrente principal concluindo que Erlon e outros dispositivos de controle mental são apenas visões de esquizofrênicos. Mas não só isso, há algo ainda mais profundo a se extrair disso tudo, que a máquina de influência é algum tropo arquetípico subconsciente profundo. Agora, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer com alguém com esquizofrenia, mas estou muito desconfiado dessa opinião pública e de que tudo isso são simplesmente alucinações de loucos. Primeiro de tudo, não é conveniente que o primeiro paciente esquizofrênico já tenha justamente as gravações mais detalhadas dessa máquina e ninguém naquela época estava discutindo tecnologias como essa na literatura pública. Então não havia como ele simplesmente imaginar isso do nada. Eles literalmente construíram uma réplica funcional da máquina, não era apenas uma ilusão. Isso foi influenciado por algum tipo de evento e isso não foi apenas com James Matthews, houve vários relatos de artistas retratando esses tipos de dispositivos, mas eles são apenas rotulados como insanos ou tentam decodificar isso como algum simbolismo filosófico junguiano profundo quando na verdade pode haver múltiplas coisas acontecendo, forças espirituais que influenciam essas pessoas e ou dispositivos físicos que realmente existem e influenciam os pensamentos de suas vítimas. Na verdade, há várias representações disso e claro que não é para dizer que todos são reais, mas essa ideia de um dispositivo de controle mental é obviamente prevalente em nossas psiques. E claro, você pode adotar essa abordagem psiquiátrica e simplesmente dizer que é um aspecto do nosso subconsciente profundo ou algo assim, e tenho certeza de que isso desempenha um papel, mas não é a essência do assunto. Todo o trabalho acadêmico sobre o assunto tende a adotar esse ponto de vista. No entanto, como muitos de vocês estão pensando, esses tipos de dispositivos existiram sabe-se lá por quanto tempo, mas eles não são apenas fantasia e existem há muito mais tempo do que apenas o Erlon. Você provavelmente pensaria que haveria uma tentativa de desenvolver um dispositivo de mesmerismo e com controle mental no século XVIII porque acreditava-se na existência do hipnotismo. Sendo esse o caso, você pensaria que pessoas poderosas procurariam criar um dispositivo de controle mental com o avanço da tecnologia e eletricidade durante o século XVIII. Mesmo em sociedades antigas, psicodélicos e sugestógenos foram usados como meios de controlar a mente. O que resultou no século XVIII foi uma máquina bastante simples de construir que era avançada para operar e iria trabalhar nos bastidores influenciando a sugestão pública e controlando as mentes de qualquer um que resistisse ao sistema. Este dispositivo também permitiria criar amnésia e uma nova população. Curiosamente, há um jogo chamado Amnésia. Tenho certeza de que muitos de vocês conhecem Dark Descent, mas há outro chamado A Machine for Pigs. Há um artista que compôs tudo como um mapa único e é realmente interessante olhar porque você tem o mesmo tipo de dispositivo Erlon e vê isso acontecendo em grande escala com ele saindo das fábricas e há uma bobina Tesla ao fundo também magnetizando as correntes. Há realmente muita coisa estranha com esse jogo, temos os antigos edifícios tartarianos do Velho Mundo e também há essa coisa sobre absinto, que novamente entra em psicodélicos. Mas sim, eu só achei muito estranho. Quero dizer, muitas dessas ilustrações parecem estar retratando algum tipo de passado oculto ou talvez saibam algo que nós não sabemos. Também quero dar um alô para Paul Cook, pois ele fez algumas pesquisas muito boas sobre esse tópico, então certifique-se de conferir o canal dele. Se voltarmos para a América com isso em mente, e quero dizer, isso é apenas a superfície do que está acontecendo ao longo da história. Nesses hospitais, fica muito mais sombrio. Mas na maior parte podemos começar a questionar a narrativa por trás dessas estruturas, pois é o mesmo tema com a maioria delas, e a narrativa simplesmente não se soma. A maioria desses asilos são realmente grandes e sua arquitetura é bastante avançada para a época considerando as ferramentas que tinham. Além disso, a população era muito pequena na época para construir essas estruturas e muitas delas foram construídas em apenas alguns anos. Vamos lembrar que o primeiro hospital geral na América é o Hospital da Pensilvânia, fundado em 1751. Então deixe-me ver se entendi, e eles estão construindo essas estruturas massivas nas cidades do nada? Filadélfia começou no início dos anos 1700 e eles nem pensaram em criar um hospital geral por mais de 50 anos?
O asilo mais antigo é o Asilo Lunático Oriental da Virgínia, que não existe mais pois foi destruído em um incêndio muito conveniente em 1885. De acordo com as representações, parece ser um edifício do Velho Mundo ligeiramente enterrado sob o solo. Este edifício levou apenas 2 anos para ser construído segundo a história, pois foi estabelecido em 1771 e o primeiro paciente foi admitido em 1773. O segundo asilo mais antigo é o Asilo Spring Grove em Maryland, novamente parece muito semelhante. Começou como um hospital geral em 1797, mas na verdade pode rastrear suas raízes até uma instituição 3 anos antes. Basicamente era um clube masculino liderado por um capitão do mar chamado Jeremiah Yellett que estabeleceu o que chamavam de refúgio para os marinheiros doentes de Baltimore. Isso soa meio estranho para mim, mas foi assim que começou, como algum clube privado masculino e depois se tornou um hospital para estranhos e marinheiros, o Hospital para Marinheiros e Estranhos. Parece que o hospital foi realmente financiado pelo capitão Yellett e seus associados. Então a história é que o clube evoluiu para um hospital como forma de cuidar dos marinheiros que tinham muitas condições médicas como doenças nutricionais. Eles se referem a muitos dos pacientes como internos e parece haver algo mais acontecendo com esse suposto refúgio. Basicamente poderia ter sido um meio de controlar mentalmente os recém-chegados que vieram pelo mar e rotulá-los como insanos se eles não se encaixassem na narrativa da época. Os mentalmente doentes em Maryland eram chamados inebriates ou mentalmente censurado. Agora eles não tinham uma palavra para insanidade mental talvez porque não fosse realmente prevalente até depois da reinicialização então claro tiveram que criar essa narrativa. A costa nordeste abriga os portos mais antigos da América pelo menos do ponto de vista tradicional onde essas cidades do Velho Mundo começaram a ser tomadas certo? Como o oeste da América não foi conquistado até depois da Guerra Civil então o Nordeste deve ter começado esses planos de reinicialização muito cedo programando qualquer imigrante que pudesse estar tentando se realocar. Então em 1797 o hospital tinha um novo propósito para a recepção e cuidado dos lunáticos ou realmente qualquer um que não se encaixasse na narrativa. Vamos também lembrar que a epidemia de febre amarela aconteceu por volta dessa época e eu só me pergunto se isso também foi feito com intenção agora que entendemos que tinham um dispositivo de controle mental usando correntes aéreas magnetizadas você pensaria talvez saibam como espalhar doenças usando métodos semelhantes. Claro, as desculpas eram mosquitos se reproduzindo nos pântanos e por causa do clima mais quente isso levou a uma série desses surtos o que realmente não faz sentido já que os nativos americanos nunca sofreram com esses problemas então definitivamente há algo mais acontecendo quando se trata de toda essa doença uma necessidade repentina de criar todos esses hospitais do nada o que realmente deveria ter sido construído desde o primeiro dia em qualquer cidade bem planejada, é claro a menos não houvesse a necessidade de hospitais, mas isso é outra questão e merece seus próprios vídeos. Basicamente em 1808 o Estado assumiu o prédio e decidiram fazer $40 mil em reparos o que é muito dinheiro naquela época e a história diz que conseguiram esse dinheiro porque um monte de ganhadores da loteria doaram de volta ao Estado para que pudessem expandir o hospital certo faz sentido, mas a história fica ainda mais doida. Em 1813, durante a Guerra de 1812, uma admissão ao hospital da cidade poderia ser ordenada ou autorizada pelo chanceler de uma entidade conhecida como Tribunal de Chancery. Como chefe desse tribunal, o chanceler tinha autoridade para internar na instituição aqueles indivíduos que eram referidos pela lei como qualquer lunático, idiota ou pessoa insana, de acordo com os atos de 1813. Assim, dentro de 10 anos após a criação deste hospital, que foi iniciado e financiado por um clube de meninos, o Estado assume e cria uma lei que basicamente permite colocar qualquer um que eles considerem louco no asilo mental. O capitão da cidade, Yellett, obviamente tinha conexões com o Estado, eles estavam em conluio. Ele apenas financiou isso. Agora estou dando apenas um exemplo, o segundo mais antigo, na verdade, mas você só precisa pensar que eles começaram a aparecer do nada em toda essa área por volta dessa época. E quero dizer muitos asilos. A resposta típica é por causa da febre amarela, guerra civil e sífilis, mas, como já discutimos o lado oculto das coisas, vemos que pode haver uma agenda diferente em jogo. Todas essas histórias de fundo para esses hospitais não estão contando toda a verdade. Na verdade muitos grandes feitos monumentos são realizados também durante as guerras, mas se presumiria que a maior parte dos recursos de uma nação estaria sendo direcionada para a própria guerra, com pouco sobrando para belas arquiteturas. No máximo, esperaria-se que as estruturas mais simples fossem erguidas. Se um hospital fosse necessário, seria uma estrutura de madeira construída da forma mais barata e rápida possível, não essa enorme estrutura de pedra e tijolo que deve ter levado vários anos para ser concluída e muitos homens jovens e fortes para fazê-lo. E eles seriam necessários para lutar, então quem construiu isso durante a Guerra Civil e quem fabricou todos os materiais? Homens idosos, loucos?
A história oficial quer que você acredite exatamente isso. Como veremos, maravilhas arquitetônicos e castelos de pedras sendo eretos por cidades com menos de 5.000 habitantes naquele período histórico, muito anômalo na minha opinião. Todo mundo ficou louco ou coringou? Ok, essas instituições realmente não se importavam com sua saúde, foram projetadas para esse propósito. Essas instalações são ferramentas do Estado para controlar a sociedade com base no que os controladores consideram apropriado. Se você estudasse religião em excesso, isso poderia levá-lo à instituição. Sobrecarregar os poderes mentais, então se você fosse inteligente demais, eles o pegariam. Ah, e veja, você pode ser enviado por política. Que conveniente. Quero dizer, esta é uma lista super longa, não vou passar por tudo. Leia-a, mas é simplesmente insano. Quero dizer, egotismo? Como medimos isso? Alguém age de forma arrogante e é jogado em um asilo de lunáticos. Isso meio que virou meme por causa de alguns dos motivos mais estranhos e engraçados, mas basicamente eles jogariam você no asilo por qualquer razão que quisessem. Poderia ser qualquer razão, eles simplesmente jogariam você lá se você fosse um problema. Basta dar uma olhada em alguns desses asilos, e muito parecidos com o velho mundo, e sabe que não é realmente aceito comumente que há castelos na América, mas muitos desses antigos asilos e antigas prisões são literalmente isso, eles simplesmente não são chamados de castelos e nunca olhamos para eles com novos olhos. Muitos desses antigos asilos compartilham o que é chamado de Plano Kirbridge, que é um sistema de design de asilos mentais defendido pelo psiquiatra americano chamado Thomas Kirbridge. Agora, essa é a explicação que dão sobre por que muitos desses edifícios têm designs semelhantes, mas poderia ser que esses são na verdade estruturas do velho mundo mais antigas, muitas delas contendo túneis subterrâneos e também janelas soterradas? E está até na narrativa. Um bom exemplo é o asilo Rockwood, mas primeiro temos que olhar para a penitenciária de Kingston, que se olharmos algumas fotos parece muito do velho mundo. Isso é no Canadá, mas ainda assim você pode encontrar a mesma coisa nos Estados Unidos. A história diz que a penitenciária de Kingston foi invadida por internos criminalmente insanos e medicamente doentes. Para resolver esse problema, o asilo foi construído às margens do Lago Ontário perto da penitenciária construída pelos próprios prisioneiros. Isso não faz sentido para mim, mas devemos acreditar que de alguma forma fizeram esses internos insanos construírem um asilo para si mesmos onde, aliás, no asilo Rockwood eles literalmente faziam as pessoas usarem uniformes com o rótulo lunático e também era uma prática comum perfurar diretamente o crânio. Então sim, tenho certeza de que estavam tão animados para construir esse asilo. Quem teria adivinhado que os mentalmente insanos têm a habilidade de realmente construir arquitetura assim? Recomendo muito conferir 10 no Place Like Home, ela tem um ótimo vídeo sobre esse. Ela também aborda isso e vemos a mesma coisa com o asilo insano de Toronto que basicamente durante todo esse período dos anos 1800 o Estado assumiu cuidar de quem eles consideravam criticamente insano. Como acabei de mostrar com a lista, você pode imaginar como isso poderia dar muito errado. Um edifício em Toronto tem a mesma estrutura de cúpula com escadas que levam à entrada, janelas soterradas e parece um edifício típico tartariano. Outro bom exemplo é o Hospital Estadual de Traverse City, que é extremamente vitoriano em aparência, também tem uma sensação bastante assustadora. Mas querem que acreditemos que isso foi construído em 1880 em Traverse City, Michigan, quando a população naquela época era inferior a 2.000. Por que precisariam de um hospital tão grande? Por que esses edifícios foram usados como meio para o Estado controlar a população e usaram edifícios do velho mundo para criar essas instituições já que não tinham orçamento ou ferramentas para criar estruturas tão detalhadas? Não sabia sobre este até recentemente, mas o hospital mais antigo ainda em operação na Califórnia é o Hospital Estadual Napa na Califórnia fundado em 1872. Tem vibrações muito estranhas e todo o lugar é enorme, originalmente era autossuficiente com seu próprio laticínio e ranchos avícolas, hortas vegetais, pomares e outras operações agrícolas, basicamente era sua própria cidade e isso é no norte da Califórnia. Além disso, muitas dessas instalações têm segurança muito alta, qualquer pessoa que entra passa por várias portas, detectores de metal e portões trancados. O estranho é que hoje não parece nada com o passado, ainda está lá no vale separado em diferentes unidades então acho que ainda estão usando partes do edifício mas parece muito diferente do que costumava ser. Lembre-se das feiras mundiais de São Francisco e todos esses edifícios que destruíram que tinham exatamente a mesma arquitetura e realmente não tinham uma razão para destruí-los. Também é suspeito a forma como eles dizem terem sido construídos essas cidades. Em 90% dos casos não havia nem esgoto ou eram supostamente regiões populadas por índios selvagens. Eles não tinham nem fossa ou encanamento e supostamente viviam com barro até o pescoço. Em muitas das timelines de construção são casos de 1 ou 2 anos para produzir esses palácios majestosos.
Como teriam feito isso em estados que têm neve de metros durante boa parte do ano? Outro exemplo é o Hospital Psiquiátrico Greystone Park, ou o que originalmente foi chamado de Asilo Estadual para Insanos em Morristown. Isso basicamente é uma cidade inteira. Foi a maior fundação contínua nos Estados Unidos desde quando foi construída até ser superada pelo Pentágono e tem cerca de 700 mil pés quadrados. Agora vamos dar uma olhada em algumas das penitenciárias. A Penitenciária Estadual do Leste parece um castelo para mim, literalmente tem gárgulas. Mas novamente normalmente não pensamos em castelos nas Américas, mas é só porque recebemos edifícios com histórias inventadas e nossos olhos se acostumaram a ver apenas as estruturas como edifícios governamentais ou prisões e até faculdades. Todos têm a mesma história de serem construídos aleatoriamente no início dos anos 1800. Apesar disso, existem mapas de 1500 que já retratam isso nas costas, além de castelos desenhados nesse mesmo estilo. Quero dizer, por que você gostaria de fazer uma prisão parecer tão elegante? Isso realmente é a maneira mais eficiente de construir tal estrutura com as ferramentas e recursos disponíveis na época? Quero dizer, nem construiríamos algo assim hoje. A Penitenciária Estadual do Kentucky em Edville, Kentucky é apelidada de Castelo no Cumberland, e outra razão pela qual esses edifícios são castelos é que provavelmente foram alterados e seus topos destruídos, então nem estamos vendo todo o edifício. Se víssemos em sua totalidade, veríamos claramente que não foi projetado para ser uma prisão. Além disso, a população de Edville, Kentucky em 1880 era inferior a 500 pessoas, então isso não faz sentido algum construir uma prisão tão massiva. Quero dizer, imagine se isso tivesse pináculos, seria muito fora do lugar para sua localização e período. A Penitenciária Estadual Anamosa também tem uma arquitetura vitoriana muito única em Iowa. Se olharmos para a população na época, era inferior a 3.000 em 1900, então novamente não faz sentido. A prisão estadual do Tennessee foi fundada em 1832, mas como em todas essas histórias, por algum motivo sempre decidem mover o edifício para um novo local, foi queimado ou, além do reparo e qual eles inventam novos planos para alguma arquitetura gótica. Supostamente termina a construção em 1898, mas parece apenas estruturas redesignadas. Está muito fora do lugar e parece meio sem sentido gastar tanto dinheiro nesses edifícios para durar menos de 100 anos. Há muitas mais dessas prisões, mas também acho que faculdades desempenham o mesmo papel. Quero dizer, pense no que estamos falando, é toda a programação estatal. Os asilos prisões eram considerados a mesma coisa antes dos hospitais psiquiátricos entrarem, e as escolas adotaram uma abordagem semelhante com aprendizado compulsório e toda iniciativa para criar uma sociedade de trabalhadores não pensadores. Então esses edifícios do velho mundo foram transformados em instituições universitárias também. Harvard, William & Mary, Columbia University, Yale University, Princeton Street, Joyce College, Moravian University, Dartmouth College, Street, Joseph University. Esses edifícios e castelos estiveram bem na nossa frente o tempo todo. Esses são edifícios antigos controlados pelo governo mundial, repaginados como armas de controle mental. Cada uma dessas faculdades tem sua própria narrativa estranha aqui. Realmente não faz sentido, mas teremos que deixar isso para outro vídeo. Espero que todos permaneçam curiosos e tudo o que podemos esperar é que nossas mentes sejam reveladas. Lembra-me de Olaf Jansen, o marinheiro norueguês que visitou áreas inexploradas em 1829 e foi colocado em um asilo após contar o que testemunhou. É interessante que a associação contemporânea com um sanatório geralmente seja negativa. Os filmes de terror cimentaram a visão dos sanatórios como lugares malignos, mas a referência remonta a eventos históricos reais dos séculos 19 e 20, com os sanatórios como berço da psicologia e medicina modernas. Sigmund Freud removendo os ovários de mulheres apenas por curiosidade científica, com resultados desastrosos, foi certamente uma das coisas mais benignas que aconteceram naquela época em nome da ciência. Sobre Freud, escritores mais recentes disseram o seguinte, em uma das muitas histórias de horror que Cruz documenta em detalhes: Flies, com o encorajamento entusiasmado de Freud, quase matou uma paciente cujos sintomas sugerem que ela era hemofílica e tinha um cisto ovariano, operando seu nariz e removendo um pedaço de osso, na teoria maluca que ele chamou de neurose reflexa nasal, segundo a qual a histeria genital natural nas mulheres era rastreável à cartilagem no nariz. Enquanto a mulher sofredora, Emma Eckstein, quase sangrava até a morte enquanto Freud atrapalhava sua recuperação, ele empalideceu e quase vomitou, recuperando sua compostura apenas com a ajuda de um copo de conhaque, ou, por exemplo, e agora chegamos a um ponto crucial, até Freud, acreditava-se que a histeria era consequência da falta de concepção e maternidade. Freud inverte o paradigma, a histeria é um distúrbio causado pela falta de evolução libidinal. Freud substituiu a antiga visão da histeria por algo difícil de levar a sério sem ser completamente doutrinado pela academia, e em essência, Freud acreditava que as mulheres experimentavam histeria porque eram incapazes de reconciliar a perda de seu, a metafórico, pênis. Você não faz ideia de quão cruel é a psiquiatria. Esta é realmente uma batalha entre o bem e o mal. Psiquiatra Peter R. Breggin, M.D. O próprio termo psiquiatria, a psiquiatria, foi uma invenção alemã,
cunhada em 1808 por Johann Christian Reil, a de 1759 a 1813. Além de cunhar o termo psiquiatria, ele também cunhou o termo tortura não prejudicial, para descrever os métodos de assustar pacientes mentais que ele considerava tratamentos eficazes e legítimos. O ponto começa a ficar óbvio que a psiquiatria, sanatórios e asilos para insanos tiveram suas raízes na perseguição de pensadores livres que ainda estavam conectados às memórias do velho mundo. Na Rússia soviética dos anos 1920, os comunistas introduziram direito ao descanso, e a história diz que eles construíram centenas de sanatórios clássicos na União Soviética. A ciência recém-fundada para o direito ao descanso foi chamada de curortologia, que basicamente significa ciência curativa. Como os comunistas nunca inventaram nada novo, é provável que tenham se inspirado na rica história cultural russa de medicina regenerativa. Então podemos especular que os sanatórios russos não eram realmente novos e alguns podem ter existido antes de uma forma ou outra. A arquitetura é incomum para a era soviética, mas segundo a história oficial, os comunistas conscientemente usaram esse estilo clássico. A pergunta a se fazer é por que os soviéticos antitradicionais construiriam no estilo clássico? Neo-renascimento de Stalin? Classicismo socialista? Se a época stalinista foi definida por designs clássicos, o que é certamente possível, então é provável que tenham redatado alguns edifícios mais antigos após simplesmente renová-los, basicamente colocando martelo e foice neles. Para mim, parece que entre 1600 e 1800, lugares destinados à cura e regeneração se transformaram em prisões e câmaras de tortura. A verdadeira história dos sanatórios e asilos para insanos ainda é, coletivamente suprimida, mas é revelada em filmes de terror. Esses filmes mostram os horrores reais que estão em nosso passado, em contraste com a história construída de médicos prestativos que apenas tinham os melhores interesses em mente. É interessante notar que a medicina regenerativa ainda é mais proeminente na Rússia. Muitos tratamentos holísticos são oficialmente apoiados lá, mas proibidos ou desconhecidos na Europa Ocidental. Mesmo na Rússia soviética, a ciência ainda era relativamente livre da ideologia. Por exemplo, havia Peter Kropotkin, um pesquisador do século XIX. Ele desenvolveu a teoria de que a evolução é um processo influenciado principalmente pela cooperação e não pela competição. A psiquiatria institucional tem sido um dos pilares do controle das massas nos últimos 100 anos. O império da psiquiatria tem mais de 300 anos e cresce mais abrangente a cada dia. Mas ainda não começamos a reconhecer sua existência, muito menos entender seu papel em nossa sociedade. Thomas Szasz